Olá, querido aventureiro, estamos juntos mais uma vez e nós vamos estudar a lição da nossa classe bíblica. Como é que vocês têm passado? Como é que estão as coisas? Vocês estão sentindo falta da reunião presencial do clube? Era tão gostoso, não é mesmo? E agora a gente tem que se reunir assim à distância, né? Mas fazer o quê, né? Tá todo mundo assim, mas nós vamos ter uma linda história para contar. E hoje nós vamos estudar a nossa liçãozinha, Amigos do Coração, vocês já conhecem, tá bom? É a número 4 que nós vamos estudar hoje. Olha aqui, número 4, Amigos de Verdade, tá? E lembrando que nós precisamos da Bíblia para nos ajudar a encontrarmos os textos bíblicos, tá bom? Então, olha, o Senhor Jesus, na lição passada, ele tinha contado a história do joio e do trigo. Vocês estão lembrados? Então. Aí Jesus, então, ele saiu da praia e ele foi para casa, né, junto com os seus discípulos, e ali ele começou a explicar, então, o significado da história que ele havia contado do joio e do trigo, tá? Só que agora Jesus, ele contou mais uma história. Jesus, ele gostava de contar história. Você gosta de história? Eu gosto muito de história, tá? Jesus, ele contou a história de um comerciante. O que é comerciante? Comerciante é uma pessoa que compra e vende as coisas, tá? E esse comerciante, então, ele estava trabalhando e ele encontrou uma pérola de grande valor. O que é uma pérola? Uma pérola é uma joia, é algo de muito valor. É algo que quando a pessoa encontra, quando a pessoa tem aquilo, a pessoa fica rica. E esse homem, então, ele encontrou uma pérola de grande valor, uma pérola rara. E ele gostou tanto daquela joia, daquela pérola, né, que ele foi, vendeu tudo que ele tinha e voltou lá e comprou aquela pérola rara. Sabe? E ele ficou muito feliz quando ele conseguiu comprar aquela pérola de grande valor. Sabe, meus queridos? A mesma coisa acontece conosco quando nós aceitamos a Jesus, tá? Nós nascemos aqui neste mundo, nós crescemos e nós vamos aprendendo sobre Jesus. E aí chega o momento em que a gente entende o tanto que o Senhor nos ama, que a gente toma a decisão de se batizar. E nesse momento nós estamos dizendo para o mundo que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Tá? Então Jesus, ele é essa pérola, essa joia de grande valor, né? Que nós, ao encontrarmos, nós devemos deixar tudo e aceitá-lo e segui-lo, porque ele nos oferece a vida eterna. Quem que não quer viver eternamente, não é verdade? E ainda lá no céu, onde não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter sofrimento, né? Vamos ser felizes para sempre lá no céu, junto com a nossa família, tá? Então, meus queridos, é muito bom quando nós aceitamos a Jesus. Ele passa a morar dentro do nosso coração e agora nós passamos a fazer a sua vontade, né? E gostamos de estar juntos na presença de Jesus, tá? Então, você gostaria também de aceitar Jesus como seu Salvador? É claro, todos nós queremos, né? Vamos fazer uma oração agora, antes de a gente explicar como que funciona a lição? Então, feche os seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, obrigado porque o Senhor é a pérola de grande valor. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto que o Senhor veio a este mundo para nos salvar. Nós estamos felizes porque nós podemos ter a certeza de que se nós o aceitarmos como nosso Salvador, um dia o Senhor vai voltar para nos buscar e nós vamos ir morar no céu para sempre contigo. Abençoe cada aventureiro, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, olha, a primeira atividade da liçãozinha, ela é para você ler o texto bíblico, tá bom? É para você ler o texto bíblico e você então relacionar o texto 1, 2 e 3 e depois você vai pintar. É muito fácil, eu já fiz aqui, ó, tá?
olha aí como é que eu pintei. Você pode pintar mais bonito que isso, tá bom? A atividade número 2, ela é muito legal de se fazer. É essa palavra cruzada. Aqui, olha, tem os textos bíblicos e as palavras em negrito. Aí essas palavras aqui que estão em negrito, tá vendo? Essas mais escurinhas, nós vamos colocar aqui, ó, nessa palavra cruzada, tá bom? E como que a gente vai saber qual que é em cada lugar? Aqui no meio já tem escrito a palavra natureza. E aí você começa encontrando as palavras que cruzam com a palavra natureza e dão certo. E aí você vai encontrando, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade, tá? O papai e a mamãe podem te ajudar. E depois tem uma outra atividade. Essa lição está cheia de atividade gostosa. Tem aqui um caça-palavras, tá? E aqui tem os textos bíblicos. E agora, em vez de você fazer igual o exercício aqui de cima, de colocar a palavra dentro de cada quadradinho, a letra, você vai encontrar as palavras aqui nesse caça-palavras. Então, olha, eu já encontrei tudo aqui, e no meio vai formar o símbolo da nossa salvação, tá? Você viu que no meio aqui formou uma cruz? Então, a cruz representa o sacrifício de Jesus para nos salvar, tá? E é para pintar de amarelo. Você viu aqui, ó, meu lápis amarelo estava com defeito, ó. Teve 2 aqui que ficou parecendo verde, né? Muito bem, então tá bom. Aí você vai virar a página e tem outro desafio. Olha só, as palavras são as palavras em código. Você vai olhar os códigos aqui em cima, aqui está a letra e embaixo o código. E aí você vai completar o versinho bíblico. Bom, depois de feito isso, nós temos 2 perguntinhas muito especial para você, tá? Hoje nós aprendemos que somos pecadores e nosso destino é a morte, mas Jesus nos ama tanto que morreu no nosso lugar. Só mesmo Jesus, o nosso amigo de verdade, faria isso por nós. Você acredita que Jesus morreu por você? Eu acredito, tá? Então marque sim aí, eu já marquei aqui. Você aceita o sacrifício de Jesus por você? Eu aceito. Você também? Então marque o X aí, tá? No sim, ó, eu já marquei aí, tá bom? Que legal, tá bom? E aí, a próxima lição que nós vamos estudar é a número 5. Muito obrigado, uma boa reunião para nós, fique com Deus e aquele grande abraço, tá? Tchau!